Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandra Marilac, faço parte do grupo interdisciplinar de Direito Empresarial, coordenado pelo professor Haroldo Versosa. Hoje estamos aqui presentes para abrir o ciclo de eventos em atualização em Direito Empresarial, que é o primeiro ciclo de palestras de um evento de 4 encontros. O tema de hoje diz respeito à recuperação judicial, extrajudicial e falências, Lei 14.112, proposta no dia 24 de dezembro de 2020. Os palestrantes da data de hoje serão o professor Haroldo Malheiros, do Clerc Versosa, sócio da do Clerc Versosa Advogados, professor sênior de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP e coordenador do GIDE, Grupo Interdisciplinar de Direito Empresarial. Em conjunto teremos a professora Maiara Isfirosna, mestre em Direito Comercial pela USP, graduada em Contabilidade pela FIPCAF, administradora judicial e advogada associada da Felipe Ifsfer. E também o professor Antônio Bicachi, doutor em Direito Comercial pela USP, mestre em Direito pela Fundação Getúlio Vargas, com LLM pela New York University School of Law e sócio da Decache Advogados. É um prazer tê-los todos conosco. Informamos que, para conseguir o certificado deste encontro, é necessário preencher o Google Forms, que está disponível aqui no YouTube. E também informamos que as perguntas e dúvidas que vocês eventualmente tenham está disponível no chat, que pode ser realizado ao longo dessas palestras e, ao final, serão colocadas para todos os palestrantes e será disponível a este debate. Passo a palavra agora para o professor Haroldo Versosa para a nossa abertura. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na companhia dos colegas que irão ministrar a matéria deste primeiro encontro nosso, do ciclo sobre atualização empresarial, a cargo do GIDE, como já foi dito, Grupo Interdisciplinar de Direito Empresarial, que eu criei juntamente com alguns antigos alunos do pós-graduação, alunos efetivos, colegas, professores de outras universidades, advogados convidados, então um grupo eclético e de alta competência que já tem realizado muito nesses quase 2 anos de vida. Nós já demos um curso de Direito Comercial Online, que está disponível pelo YouTube, demos algumas palestras avulsas, estamos juntos reeditando a minha coleção de Direito Comercial, que tem alguns livros no prelo, escrevemos juntos uma nova obra sobre recuperação judicial e falência, e vamos partir para a segunda coleção, que é a de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. E temos muitos projetos pela frente. Então, é um prazer estar aqui. Eu gostaria de fazer uma introdução sobre a temática de hoje. Gostaria de colocar na tela os elementos dessa introdução, compartilhando com vocês. Quem vai colocar os slides na tela? Kleina, por gentileza, pode passar os slides para o professor Versosa? Pode passar para a segunda tela, por favor. Bom, para a próxima, esses já foram apresentados. A título de introdução, nós vamos hoje passar uma vista de olhos pelas inovações trazidas por meio da Lei 14.112 de 2020, nos temas ligados à recuperação judicial e à falência, estudando a questão do débito in possession financing, a recuperação judicial de grupos empresariais, as novas atribuições do administrador judicial, a conciliação, a mediação, a arbitragem, o produtor rural dentro desse contexto e, de maneira geral, a recuperação extrajudicial, terminando com uma conclusão e abertura para perguntas.
Pode passar. Então, nós achamos oportuno voltarmos para as inovações legislativas no campo do direito empresarial, que está em constante evolução, a partir dessa lei, tendo em vista, então, o Instituto da Recuperação Judicial, que apresenta-se como de uma impossibilidade de uma adoção plena pelo nosso direito, inspirado ele que é no direito norte-americano, a dificuldade de se importar institutos jurídicos, especialmente quando o direito norte-americano pertence ao common law, nós pertencemos à civil law, são duas origens que tem lá no direito romano, dos institutos, tem lá no direito romano a sua origem comum, mas que, em um dado momento, se separaram. E o nosso segue a tradição romano-germânica. Então, nós temos que tratar de fazer as adequações correspondentes e a experiência com esse instituto nos dá oportunidade para o seu aperfeiçoamento. A lei é de 2005, nós temos modificações recentes, que são objeto do encontro de hoje, e nós sabemos que essas novidades nem sempre vêm com sucesso. E é preciso que nós busquemos uma melhor eficiência no campo da recuperação judicial e dos institutos correlatos. É isso, então, que nós estamos pretendendo fazer como uma introdução para um estudo mais aprofundado desses temas, que certamente virá pela frente. Próxima, por favor. Então, nós sabemos que é um tratamento problemático da recuperação judicial e dos grupos econômicos, inclusive, abrindo parênteses, a lei da sociedade anônima usa a expressão grupos de sociedades, grupo que é o nome com a expressão que aparece na CLT, então não sabemos muito bem se podemos correlacionar de forma idêntica o que é um grupo de sociedade e grupo econômico. Eu penso que não, são coisas distintas, e nós temos problemas sérios também com relação à consolidação substancial na recuperação judicial. Nós temos falhas, temos proposto para o financiamento das empresas em recuperação judicial. Nós temos problemas maiores com falhas na universalidade do Instituto e na sua eficiência. Próximo, por favor. Então, vemos um tratamento confuso, extremamente formalista, do papel do administrador judicial, uma superposição e contradições no exercício das suas funções. Nós temos como importância a regulação da utilização da conciliação, mediação e arbitragem. É uma visão nova, é um progresso, é preciso que estejamos tornando mais eficientes. Há uma processualização excessiva da arbitragem e trazida para a recuperação judicial vai virar com os seus problemas, o que tem diminuído o incentivo ao Instituto, e frequentes casos de maior demora da arbitragem do que no processo judicial. E dentro da recuperação judicial será um problema, não é? Porque os passos, o caminho não será paralelo, havendo uma divergência de tempo muito grande entre um e outro processo. Enfim, são aqueles temas que vamos estudar nesta tarde. Não sei se eu falei mais alguma coisa. Assim, acrescentando, recuperação do produtor rural, que nasceu plena de problemas jurídicos, até hoje não resolvidos, a incompatibilidade do regramento tributário e contábil do produtor rural empresário e o não empresário, uma incompatibilidade entre o exercício da atividade empresarial e a rural não empresária, maneiras distintas de fato e de direito para essa atividade. Então, essas explanações que se seguem trarão luz sobre alguns desses assuntos, sobre esses assuntos e outros pontos importantes. Muito obrigado. Eu passo a palavra à professora Alexandra. Muito obrigada, professor Versosa, pelas suas considerações. Agora iniciaremos com a professora Maiara. Muito obrigada, professora Alexandra. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente ao professor Versosa, à professora Alexandra, a Muriel, a doutora Muriel também, que mais uma vez estão organizando
esses nossos encontros, que são encontros bastante relevantes, especialmente nessa nossa onda de alterações legislativas, nesse caso, a alteração legislativa da Lei 11.101, trazida com a Lei 14.112 de 2020, e, de fato, assim, como a gente vai ver hoje, infelizmente, eu e o Antônio, a gente acabou é, escolhendo cada um apenas 3 temas. Acho que o professor Versosa, ao final, também, eventualmente, consegue dar uma pincelada em algum outro assunto, mas são muitos os temas, são muitos os temas que foram alterados, e todos eles de relevância, assim, evidente no âmbito do direito da insolvência, e vamos ver hoje que realmente transformaram alguns dos institutos. Em alguns casos, houve apenas uma consolidação daquilo que a jurisprudência já vinha assentando aos poucos, né? Em outros casos, houve uma efetiva alteração de proceder em relação ao nosso dia a dia do direito da insolvência, e que, de fato, merecem definitivamente uma abordagem acertada, especialmente ampla, para abranger todos os públicos possíveis. Então, assim, é muito louvável a atitude do GID, e especialmente do professor Versosa, de buscar essa comunicação, levar ao público, levar aos alunos essas alterações, para que isso não fique apenas dentro daquele campo específico da academia, para que isso atinja os alunos, atinja todos aqueles que efetivamente têm interesse em estar nessa constante renovação e aprimoramento em relação à matéria do direito empresarial, que é justamente o foco do nosso grupo interdisciplinar de direito empresarial, o nosso GID. Então, agradeço novamente o professor Versosa, o louvo pela atitude, agradeço a Alexandra, agradeço a Muriel, e cumprimento o professor Antônio, que, juntamente comigo, vai abordar alguns desses temas. Para iniciar, acredito que nós fizemos uma inversão da ordem legislativa de forma proposital, para a gente tentar abranger alguns desses tópicos. O primeiro tópico que a gente vai abordar hoje é justamente a recuperação judicial de grupos societários. Então, assim, primeiro vamos tentar entender o que acontecia antes da entrada em vigor da Lei 14.112, que era o nosso regime anterior, o regime da 11.101 anterior. O que nós tínhamos? Nós tínhamos uma previsão geral a respeito da legitimidade ativa, né, da possibilidade de ingresso com recuperação judicial. Então, essa parte está ali justamente na primeira seção da lei, então tem toda a disciplina relativa à legitimidade ativa, mas nunca houve, anteriormente à Lei 14.112, um regramento específico a respeito da recuperação judicial de grupos societários. Não existia esse regramento específico, apesar, né, da grande demanda em relação a essa ferramenta. Por que eu digo grande demanda? Porque qualquer pessoa que lida com o direito da insolvência sabe que é muito difícil a gente ter, hoje, uma sociedade, uma pessoa jurídica que atua de forma isolada, né? Esses grupos societários tanto grupos societários de coordenação e de subordinação, mas aqui, especificamente tratando desses grupos societários de subordinação, esses grupos societários são bastante comuns no nosso dia a dia. E é muito difícil você vislumbrar uma atividade empresarial que seja exercida de forma isolada por meio de uma pessoa jurídica, né? Acho que tanto o professor Antônio quanto o professor Versosa vão concordar comigo em relação a isso, que na nossa atividade empresarial, quando nós estamos montando uma estrutura societária para os nossos clientes, é quase impossível a gente vislumbrar uma atividade que seja exercida de forma unitária por meio de uma pessoa jurídica única. Essa utilização desse nosso ferramental jurídico societário, justamente com o objetivo de fazer
uma melhor disposição das atividades utilizando mais de uma pessoa jurídica é absolutamente natural e é um ferramental essencial do nosso dia a dia. No entanto, quando a gente olhava para a nossa Lei 11.101, essa lei olhava e trazia uma lente de um legislador que não observava as peculiaridades e a profundidade dessa matéria. A gente estava olhando exclusivamente para a atividade empresária, exercida por um único empresário, uma única sociedade. No entanto, a prática é absolutamente contrária a isso. Então, quando a gente passava a precisar fazer uma reestruturação dessa atividade empresarial, muitas vezes os nossos pleitos de recuperação judicial, eles deveriam ser formulados não apenas por um empresário. Quando eu falo empresário aqui, estou falando tanto do empresário individual quanto da sociedade empresária. Não apenas por um empresário, e sim por essa coletividade que efetivamente exercia essa mesma atividade empresarial, certo? E na prática a gente olhava para a lei e a lei não nos dava resposta em relação a isso. O que a gente fazia? O que era feito por nós profissionais que atuamos nesse ramo do direito da insolvência? A utilização do regime do litisconsórcio, né? Então, eram utilizadas as regras gerais relativas ao litisconsórcio. Observadas essas regras relacionadas ao litisconsórcio, a gente tentava, né, nos nossos pleitos, nas nossas petições iniciais, tentar demonstrar a existência daqueles requisitos do litisconsórcio, que é a demonstração de que efetivamente existia um grupo societário e que fazia sentido o pleito em conjunto, e esse pleito era formulado ao juiz. Nós tivemos uma experiência, assim, de muitos anos dessa forma de atuação, desse ajuizamento de recuperação judicial por meio de grupos societários, utilizando a ferramenta do litisconsórcio lá do CPC. E no decorrer desses anos, a gente foi vendo que essa experiência ela foi aos poucos sendo modificada, né? O que a gente vislumbra em relação a esse ponto, e aqui eu faço menção a provavelmente a principal obra relacionada ao tema, né, que é um artigo escrito, são 2 artigos, na verdade, ambos escritos pela professora Sheila e pelo professor Satiro, ambos da USP, em que eles analisaram justamente de que forma que a jurisprudência veio encarando esses pedidos de litisconsórcio por grupos empresariais. E o que eles vislumbraram? Que de início havia um pedido simples de litisconsórcio, e o que poderia implicar esse litisconsórcio? Esse litisconsórcio iria implicar de uma forma natural, né, um procedimento único e o ferramental possível utilizado de forma unitária. O que eu estou falando de ferramental possível utilizado de forma unitária? Por exemplo, procedimento único, administrador judicial único, potencial comitê de credores único, né? Realização de muitos atos de forma unitária. Então, quando a gente fala dessa formatação, esse era o natural. E foi a isso que a doutrina acabou chamando de consolidação processual, que é justamente essa consolidação que simplesmente vai permitir que esses atos processuais, e eu marco aqui o processual, porque são exclusivamente processuais, não vão mexer no âmbito do direito material, esses atos processuais, eles a rigor vão ocorrer de forma unitária. O que a doutrina começou a perceber fazendo uma análise estatística dos julgados em relação a esse ponto do litisconsórcio no âmbito de grupos societários? Começou-se a perceber que essa consolidação processual,
ela aos poucos se transformou, e até o professor Satiro e a professora Sheila utilizam essa expressão, começou a se transformar de forma silenciosa, porque isso nunca, naquela época, havia sido enfrentado de forma aprofundada, começou-se a transformar de forma silenciosa numa consolidação substancial. O que é essa consolidação substancial? É justamente uma unitariedade relativa a todo o processo, inclusive ao quadro geral de credores. Então, vejam que coisa séria, né? Antes a gente tinha uma divisão em relação, uma unitariedade, perdão, em relação ao processo, mas uma divisão em relação às pessoas jurídicas, até porque cada uma dessas pessoas jurídicas contemplava os seus próprios credores, as suas próprias peculiaridades, as suas próprias demandas em relação à reestruturação, e os pleitos tinham sido feitos, formulados dessa forma. Aos poucos, sem qualquer pedido nesse sentido, sem qualquer enfrentamento da matéria, sem qualquer análise sobre a seriedade dessa transformação, essas mesmas recuperações foram aos poucos consolidadas. Então, passou-se a falar em quadro de credores único, plano de recuperação único, sem que isso tenha sido tratado de forma adequada. E justamente o que ficou visto foi que ali pela década de 2010, 2011, 2012, principalmente o Tribunal de Justiça de São Paulo passou a se atentar em relação a esse aspecto, justamente por conta desse estudo estatístico que foi formulado, e passou-se a alterar, partindo de alguns julgados até do professor Sacramone, na época ainda juiz, em que o professor começou a fazer essa separação. Peraí, é possível fazer essa consolidação? Faz sentido? E justamente todo esse histórico, ele é importante para que a gente entenda o quadro atual. E foi esse histórico que fez com que o legislador pensasse na importância de se estudar o tema e legislar o tema, para que os critérios para se separar uma consolidação processual de uma consolidação substancial ficassem claros, as regras do jogo ficassem límpidas e todos pudessem estar jogando o mesmo jogo, né? Não houvesse uma alteração caso o juiz X ou o juiz Y julgasse o caso, certo? Por favor, pode trocar o slide. Então, quais foram essas alterações que a gente teve? A gente teve justamente essa separação conceitual, trazida pela Lei 14.112. Então, de um lado, temos a consolidação processual. O que é importante dessa consolidação processual? A gente mantém uma independência de devedores, independência de ativos, independência de passivos. Cada devedor é um devedor, certo? Isso é muito claro dentro da consolidação processual. Cada devedor é um devedor e cada devedor será tratado de forma individualizada. Apesar disso, nós temos o quê? Um processo único, um administrador judicial único, e esses atos processuais realizados de forma única. Muito se questionou na doutrina, poxa, existe mesmo um porquê a gente falar de consolidação processual se a gente tem apenas essas vantagens? E aqui eu remeto, assim, o pensamento dos senhores a justamente essa necessidade que a gente precisa ter de analisar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário está abarrotado de processos. Tudo que a gente puder fazer para trazer uma economia processual, uma agilidade processual e uma eficiência processual, eu entendo, eu vejo como positivo, né? Existem estudos e mais estudos e mais estudos de coletivização de processos, né? De você tentar tratar processos de forma unitária. O próprio regramento de desconsórcio ativo, né? É um ferramental que tem esse viés. Então, por que não
a gente ter esse olhar também de eficiência processual. E, além disso, o fato de a gente ter administrador judicial único, olhando esse grupo de uma forma global e conseguindo enxergar os problemas de forma globalizada, também é uma vantagem muito clara, na minha visão. Então, assim, em relação a esse ponto, eu e a doutrina, de uma forma geral, e nesse novo livro, né, que estamos lançando aí junto com o professor Versosa, isso também está muito claro. É muito importante a gente aplaudir essa alteração legislativa em relação a essa separação conceitual. Em relação a esse aspecto, foi muito bem-vinda essa reforma, justamente para que as regras do jogo fiquem claras. O que a gente tem em contrapartida aqui, que permanece individualizado? Nós temos documentos individualizados, então cada uma das recuperandas vai ter que apresentar a sua documentação de forma individualizada. Os meios de recuperação, os meios de recuperação vão seguir independentes, então cada uma das devedoras vai fazer essa apresentação dos seus meios de recuperação de forma independente. Teremos uma AGC, né, uma Assembleia Geral de Credores igualmente individualizada, cada qual das devedoras com os seus próprios credores, cada qual das devedoras com a sua relação, com as suas classes e com a sua própria votação, certo? Isso é muito relevante. Então, a gente tem essa separação. E um ponto importante, possibilidade de quebra de alguns e não todos. Então, vou ajuizar o pedido em consolidação processual, eu posso que, em relação a alguns dos membros desse grupo, eu tenha todos os documentos, todas as exigências da lei para eu fazer uma homologação do plano ou uma decisão inicial, né, processando a recuperação, e que para outros desse grupo, não. Para outros desse grupo, eu não tenho esses requisitos, tanto na parte inicial do processo, quanto na parte ali do momento da análise do plano de recuperação judicial. É possível que numa Assembleia Geral de Credores, para algumas das pessoas jurídicas ou dos devedores, né, individuais, eu tenha efetivamente, e aqui a gente está falando de grupos societários, então, em relação a esses devedores, pessoa jurídica, eu tenho em relação a alguns desses essa possibilidade de homologação do plano aprovado. Mas para outros é possível que a Assembleia não aprove. E para esses, há o encerramento do processo. Então, inclusive nessa parte, há essa possibilidade de separação e aí autuação em separado, né? O processo daí passa a correr em separado, com a continuidade da recuperação para aqueles que tiveram a sua recuperação aprovada e decretação da quebra com continuidade do regime falimentar para aqueles que não tiveram recuperação aprovada. Aí, vamos voltar os olhos agora para a parte de consolidação substancial. Como é que funciona o regramento em relação a esse ponto? Eu peço licença aqui para trazer justamente o regramento legal, porque são muitas as peculiaridades, aqui eu vou tentar tratar de uma forma rápida, porque são muitos pontos aqui a serem abordados ainda. Mas o que nós temos aqui? Nós temos o primeiro artigo que trata da questão, que é o 69J, na parte de consolidação substancial, e o que ele vai falar? Que o juiz poderá, de forma excepcional, e aqui a gente está falando, trazendo essa excepcionalidade, dando grifo para essa excepcionalidade, independentemente de realização de Assembleia Geral, e aqui isso é importante porque, a rigor, os credores, eles também têm esse poder de entender que há a possibilidade de consolidação, né? Isso é algo também estudado e discutido na doutrina, se os credores em assembleia podem aprovar uma consolidação sem que isso seja posteriormente homologado pelo juiz, mas aqui isso é algo ainda que não está consolidado, mas o que a lei disciplina aqui é que, independentemente de aprovação pelos credores em assembleia, o juiz pode autorizar. Estando presentes os requisitos, o juiz pode autorizar. Está aqui dentro dos poderes do juiz essa questão,
certo? Então, ele poderá autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos, né, dos devedores que fazem parte do mesmo grupo econômico e que estejam em recuperação sob consolidação processual. Então, os requisitos da consolidação processual, eles precisam estar presentes, e apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores. Aqui, nesse ponto, eu também faço uma breve pausa para falar desses conceitos: interconexão e confusão entre ativos e passivos dos devedores. Aqui, esses conceitos, eles vieram lá, foi quase que uma tradução da Uncitral, quando essa questão ela foi trazida para o direito brasileiro, e ainda não se sabe o que vai se considerar interconexão, né, e confusão. Será que a gente está falando da confusão aqui, aquela mesma confusão do artigo 50 do Código Civil? Isso aqui ainda não está muito claro, tá? Então, existem diversas críticas doutrinárias ainda em relação a esses aspectos, porque a lei e ainda não há casos assim suficientes para a gente já poder falar de um posicionamento jurisprudencial consolidado em relação a esse aspecto. Mas aqui a gente fala entre interconexão e confusão entre ativos e passivos dos devedores. E aqui outra crítica, né, que normalmente vem aqui olhando sob a perspectiva contábil, normalmente não existem confusões entre ativos e passivos, né? O ativo e o passivo, o que é de um ou o que é de outro, é só você olhar, na verdade, no balanço patrimonial. Isso está muito claro. O problema é a confusão prática, né, entre esses bens de um devedor e os bens de outro. Quem que usa o bem, apesar de ele estar elencado lá no ativo ou no passivo de um devedor, na verdade ele é usado por outro. Então, é aí que está a confusão efetiva, que novamente a gente tem uma questão relacionada à forma que o legislador resolveu utilizar para trazer essas questões, que acaba sendo um pouco problemática, mas fato é que nós temos que tentar olhar esse copo meio cheio e tentar ver o que o legislador trouxe para a gente de positivo. E aqui o que a gente tem? De modo que não seja possível identificar sua titularidade, então aqui essa questão da titularidade é justamente o que eu comentei agora, né, a titularidade ela está clara normalmente, mas o que ele traz? Que você tem que ter, no mínimo, a ocorrência das seguintes hipóteses: 1, existência de garantias cruzadas; 2, relação de controle ou de dependência; 3, identidade total ou parcial do quadro societário; e 4, atuação conjunta no mercado entre os postulantes. Em relação aos itens 2 e 3, quando a gente está falando de um grupo societário, né, por subordinação, é muito difícil que a gente não vislumbre esses dois incisos na prática. Então, assim, o que o legislador coloca ali no caput como excepcionalidade, a gente vislumbra que na prática vai acontecer quase que sempre, né? É algo que você vai poder vislumbrar em quase que todas as hipóteses. Existência de garantias cruzadas. Quem está acostumado a lidar com um grupo societário sabe que garantia cruzada é algo assim, quase que obrigatório ali no nosso regime. E atuação em conjunta no mercado entre os postulantes, essa pode acontecer, como pode não acontecer, mas é muito comum que aconteça, efetivamente, quando a gente está falando de grupo societário. Então, o que a gente vê na prática? Aquilo que deveria ser excepcional, porque vai trazer implicações gigantescas, como a gente vai ver na sequência, na verdade, não será tão excepcional assim, né? Essa é uma primeira conclusão em que a gente chega. Por favor, podemos continuar. O artigo 69K traz o seguinte, que em decorrência da consolidação substancial, ativos e passivos e devedores serão tratados como se pertencessem a um único devedor. Temos a extinção imediata das garantias fidejussórias e de créditos detidos por um devedor em face de outro, não vai impactar a garantia real de nenhum credor,
exceto a aprovação pelo titular, porque essa é uma questão que é bastante discutida na prática, e admitida a consolidação substancial, haverá um plano unitário, né, e uma assembleia também unitária. Então, vejam aqui que essa questão é muito grave. A gente vê na prática isso, né? Isso é muito comum na prática, mas muitas vezes a gente não se atenta para a gravidade da consolidação substancial. Estamos falando aqui de pegar duas pessoas jurídicas que têm seus próprios credores, credores esses que, quando fizeram a análise para concessão do crédito, muitas vezes fizeram uma análise exclusivamente desse devedor específico e não do grupo ao qual ele pertence. Estamos imaginando pegar todos os credores de um, todos os credores de outro, que muitas vezes não são correspondentes, colocar todo mundo no mesmo saco, pegar esse saco, misturar e dar para esses mesmos credores um plano único. E esses mesmos credores vão fazer uma análise desse plano em uma assembleia única. Vocês percebem a gravidade da questão? É algo que é muito grave. E deveria ser excepcional. Deveria ser excepcional. Então, a gente sabe da vantagem, porque os mecanismos da consolidação substancial para o devedor, para quem olha sob a perspectiva do devedor, são interessantíssimos. Você ter um plano único, meios de recuperação de forma acumulada, e você poder tratar isso de forma unitária, é algo muito interessante, e muitas vezes é justamente isso que vai trazer a salvaguarda efetiva desse devedor. No entanto, é grave você consolidar substancialmente. E o legislador acabou não se atentando para isso quando ele criou esses critérios, e sem muita clareza em relação a esses conceitos. Então, acho sim que isso deveria ter sido tratado pela 1412. Acho que a consolidação substancial é importantíssima como um meio de recuperação eficiente de grupos societários, certo? Mas acho que houve o legislador acabou pecando um pouco a não tratar de forma um pouco mais pormenorizada, um pouco mais acertada e específica alguns desses conceitos e a não trazer uma maior excepcionalidade para a matéria. Então, acho que em relação a essa parte de consolidação substancial, a gente fica aqui com um bom resumo do que a gente teve de alteração. Podemos seguir. Vou tentar agilizar um pouco mais aqui as próximas questões. Agora a gente vai entrar numa questão que é super relevante também, que é a questão do financiamento de empresas em recuperação judicial, que teve uma mudança relevante com a 1412 também. Bom, para quem não tem esse costume de lidar na prática com o direito da insolvência, eu queria deixar algumas coisas muito claras. Primeiro ponto, é muito difícil. A partir do momento que você, enquanto devedor, faz o pedido de recuperação judicial, você, junto com o pedido e de forma não expressa, você basicamente passa a usar uma faixa na frente da tua empresa, que tem o seguinte dizer: não me empreste mais dinheiro. Porque na prática é isso que acontece. É como se esse devedor passasse a usar essa faixa, porque na prática ninguém mais empresta dinheiro para um devedor que entra com pedido de recuperação judicial. Esse devedor, ele quase que tem um atestado de mal pagador, um atestado de inadimplente, um atestado de alguém que não é confiável para fins de empréstimo de capital, de financiamento, certo? Então, esse tema do financiamento é um tema muito sério, muito relevante, porque nós vemos que, a partir do momento que você entra com o pedido
os bancos fecham a porta para você, você acaba ficando alicerçado muitas vezes em fundos de investimento em direitos creditórios, em FDICs, e muitos desses FDICs, eles, a formatação, ela vai depender da existência efetiva desses títulos, né, para fazer rodar o negócio. Então, você vai alicerçar esse teu capital futuro em, muitas vezes, cessão de crédito fiduciária, né, cessão fiduciária de crédito, e esses FDICs, eles vão permanecer fora da recuperação e muitas vezes com condições muito complexas relacionadas a juros, né? Então, a gente acaba e com poucas opções de FDICs. Esse mercado de FDICs e de demais veículos de financiamento, eles são muito restritos para as pessoas jurídicas que entram com a recuperação judicial. E por que que é assim? Por que que sempre foi assim? Porque a Lei 11.101, desde o início, ela nunca deu aos financiadores uma segurança jurídica efetiva em relação ao negócio, certo? A gente tinha antes o artigo geral que regrava a questão do financiamento de empresas em recuperação judicial, era um tratamento absolutamente generalizado pelo anterior artigo 66 da lei, que foi modificado também, e que era um artigo que previa que após a distribuição de pedido de recuperação judicial, o devedor ele não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo a evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o comitê, com exceção daqueles previamente relacionados ao plano de recuperação judicial. O que isso significava? Que, primeiro, eu acho que todos vocês conseguem deduzir que financiamento sem garantia não existe no mercado brasileiro, né? Se imaginar um financiamento que esteja desprovido de garantia, não existe. E que garantia é essa que os bancos querem e que muitas vezes os FDICs querem e que muitas vezes outros financiadores querem? Então, justamente, as garantias reais ou fiduciárias, né, assim, por assim dizer, relacionadas à alienação fiduciária. E o que se vislumbra dessas garantias? Normalmente, bens que estão no ativo imobilizado. Aqui a gente ainda falava de ativo permanente, que é uma linguagem antiga, não existe mais ativo permanente, né? Contabilmente falando, não existe mais essa expressão. Mas qual que era a interpretação do judiciário em relação a esse ponto aqui? Se falava em imobilizado, certo? E o que normalmente se quer? Normalmente se quer um maquinário, um bem imóvel, algo que transforme esse credor em credor extraconcursal, por conta, né, dessa garantia. E que ele possa usar, né, o pedido de restituição, que é um mecanismo importante do direito da insolvência, caso haja a decretação da quebra. Então, era justamente essa a análise que a gente tinha. E o que o artigo 66 previa? Previa que o juiz ele vai autorizar em caso de evidente utilidade. Essa evidente utilidade, como vocês também podem supor, era algo que, na visão do juiz, podia existir, na visão do desembargador, podia não existir, na visão do ministro, não sei, porque ele potencialmente não vai querer nem entrar nesse mérito por se tratar de matéria de fato. Então, o financiador ficava numa situação muito complexa, porque ele não sabia o que ia acontecer com esse bem dado em garantia e não sabia sequer se o financiamento ia ser considerado legal lá na frente. E havendo posteriormente uma consideração de ilegalidade em relação a esse financiamento, seria possível, inclusive, que esse credor, que tinha confiado os seus recursos a uma empresa que estava em recuperação judicial, ou seja, com uma dificuldade econômico-financeira atestada por si própria, esse financiador não sabia sequer
se ele teria uma vantagem relacionada à extraconscursalidade. Então, percebem que, de fato, havia uma falta de segurança jurídica evidente aqui. Por conta disso, a gente já pode ir para o próximo slide, foram feitas algumas alterações muito importantes pela Lei 14.112, e aqui, de fato, temos que aplaudir o legislador, porque, obviamente, sempre há ressalvas, mas há uma importância muito grande nesse tratamento dado por ele. Primeiro ponto, relacionado à Moodness Doctrine, que é uma questão importada pelo direito estadunidense, que na sequência a gente vai vislumbrar, que é justamente essa segurança em relação ao negócio já efetuado. Então, se esse negócio ele foi feito em primeiro grau e considerado pelo juiz de primeiro grau como um negócio correto e legal, o fato de haver alteração disso na segunda instância não prejudicará esse financiador em relação a esses recursos já disponibilizados, especialmente no que se refere às vantagens decorrentes dessa extraconcursalidade. Há ainda essa extraconcursalidade qualificada, então hoje os créditos relativos a deep financing, eles estão em segundo lugar na ordem de pagamento, então há essa qualificação da extraconcursalidade, e a permissão expressa de financiamento por sócios ou integrantes do grupo societário da recuperanda. Antes era algo que era ainda um pouco controverso, certo? E agora a gente tem essa previsão expressa legal em relação a essa possibilidade. Podemos seguir. Então, o artigo 69A, ele inaugura essa nova seção, né, do Deep Financing na nossa lei, e ele prevê que durante a recuperação judicial, o juiz poderá, depois de ouvido o comitê, autorizar a celebração de contratos de financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos seus ou de terceiros pertencentes ao ativo não circulante. Então, aqui a gente fala de ativo não circulante, né? Então, a gente volta para uma linguagem contábil correta, né? A gente deixa de falar exclusivamente daquele ativo permanente e entra aqui em ativo não circulante, em que está o imobilizado, que faz parte, né, da maior parte ali dos precedentes relacionados a esse tipo de financiamento. E aqui a Moodness Doctrine está no 69B. A modificação em grau de recurso da decisão autorizativa da contratação do financiamento não pode alterar sua natureza extraconcursal, nem as garantias outorgadas pelo devedor em favor do financiador de boa-fé. Então, aqui, a questão que a gente deve lembrar é essa questão da boa-fé. Então, há sim a possibilidade de reforma se ficar evidente que o financiador não é de boa-fé. Nessa questão da boa-fé, aqui que vai haver essa análise mais valorativa por parte do julgador, a questão da boa-fé. Agora, de resto, tirando isso, há essa Moodness Doctrine, há essa estabilização da decisão em relação à extraconcursalidade. Podemos seguir. E aqui a questão da extraconcursalidade, que veio amparada pelo 84, 1B, que vai prever agora que serão considerados créditos extraconcursais e pagos com precedência sobre todos os do 83, e 83 é o que prevê a ordem de classificação geral na parte falimentar, e ali na segunda posição, tirando 150 e 151, que vai tratar justamente daqueles créditos trabalhistas essenciais, né, os principais, e aqueles créditos relacionados a rodagem própria ao caixa, né, para essa rodagem mínima da falência. O IB fala o seguinte: valor efetivamente entregue ao devedor em recuperação judicial pelo financiador, certo? E ali faz referência à seção específica do DIP. Então, aqui a gente vê que, de fato, há essa concursalidade qualificada que
nós esperamos venha a trazer maiores possibilidades de financiamento. A gente teve isso consolidado algumas semanas atrás, com uma decisão super relevante na recuperação da FG. Acho que muita gente acabou acompanhando essa questão, então foi aprovado um financiamento de 1,4 bi nesse caso, e aprovado nos termos da lei, justamente por conta dessas alterações legislativas que nós tivemos. Podemos seguir? E, por fim, dos pontos que eu gostaria de tratar hoje, aqui é bem rápido, a questão das funções do administrador judicial. A Lei 1412, ela trouxe algumas alterações relacionadas às atividades do administrador judicial, que, inclusive, assim, foram pontos de debates exaustivos pelos administradores judiciais. Muita gente que fazia administração judicial, inclusive, ficou receosa e até cogitou parar de atuar com isso, né? Nós lá do escritório até foi uma das questões que a gente discutiu muito em relação a esse ponto, mas de fato algumas das questões acabaram não passando, mas a gente ainda teve alterações relevantes em relação a esse aspecto e que merecem ser trazidas. Em relação àquelas funções gerais, tanto para RJ quanto para falência, o que a gente teve aqui de alteração? Primeiro ponto, o estímulo da conciliação e da mediação, que daqui a pouco o Antônio vai abordar um pouquinho junto com a gente, esses pontos, né? Então, lá expresso essa necessidade de estímulo pelo administrador judicial. Manter endereço eletrônico com as principais peças do processo, isso aqui é relevantíssimo, muitos AJs já faziam isso, mas isso acaba trazendo uma segurança, né, para os credores, uma previsibilidade, um fácil acesso e uma transparência em relação ao processo. Então, é uma questão, assim, muito relevante que foi trazida para essa alteração legislativa e que, de fato, tem que ser aplaudida. Dentro da recuperação judicial, questões sérias aqui, parte de fiscalização da regularidade das negociações, que se assegure o bom andamento das negociações entre devedores e credores, e a fiscalização quanto à veracidade das informações. Esses três aspectos, assim, foram criticados muito, assim, pela doutrina e pelos profissionais ali que faziam essa parte de administração judicial, porque essa questão da regularidade das negociações, ela acaba sendo muito séria, então você ter essa incumbência de fiscalizar isso e potencialmente ser responsabilizado por coisas que eventualmente acontecem sem que você fique sabendo enquanto administrador judicial é complexo, né? E a gente sabe que muitas coisas acontecem às escusas dentro do processo de recuperação judicial. E essa fiscalização da veracidade das informações também é complexa, né? O administrador judicial passa a ter que ter um cuidado muito maior. E essa emissão do relatório sobre o plano também é outra questão super criticada, porque o que se espera em relação a esse relatório sobre o plano? Simplesmente um relatório trazendo os principais pontos do plano, ou se quer uma efetiva análise do plano de recuperação judicial em seu mérito pelo administrador judicial, né? Algo muito complexo de se imputar a esse profissional que deveria ser apenas esse longa-manos do juiz. E dentro da falência, aqui um dos pontos mais impactantes e polêmicos, mas que eu acredito que vai acabar trazendo uma celeridade para o processo falimentar e vai acabar sendo positivo, apesar desse pouco prazo trazido, que é a venda dos ativos em 180 dias, sob pena de destituição, salvo impossibilidade fundamentada. Então, assim, se hoje a gente tem falências que se alongam por anos e anos e anos, a partir de agora, a rigor, isso não deveria mais acontecer, porque depois da arrecadação, o administrador judicial teria o prazo de 180 dias para fazer essa venda, sob pena de destituição. Então, eu acredito que são esses os principais pontos da parte do administrador judicial, mas que eu acho que não poderiam deixar de ser tratados aqui hoje. Acredito que seja isso, eu fico à disposição para eventuais questionamentos a respeito desses três tópicos e de eventuais outros tópicos que vocês tenham. Muito obrigada, passo a palavra, acho que diretamente ao professor Antônio, né, Antônio? Obrigada. Obrigada, Mayara.
Passo a palavra, então, para o professor Antônio para a sua apresentação. Obrigada, Maiara, pela sua apresentação. Foi muito importante, muito profunda, e isso é realmente muito relevante, né? Toda a discussão aqui é muito relevante. Então, professor Antônio, com a palavra para dar continuidade a essa discussão aqui, que precisaria de muito mais aulas, né, do que apenas essa. A gente sabe aí, para quem estuda recuperação judicial, que a discussão é praticamente interminável, né? Então, professor Antônio, vamos continuar com esse debate, por gentileza. Bom, boa tarde, muito obrigado, professor Versosa, professora Alexandra, professora Maiara, aos participantes e apoiadores do nosso grupo de estudos. Para mim é uma grande honra estar aqui fazendo parte dessa aula. Vamos lá. O primeiro tema que eu gostaria de tratar é o tema da conciliação, da mediação e da arbitragem no âmbito da recuperação judicial e da falência. E aí vamos dar um passinho atrás, só para falar um pouco de conceitos, o que é a conciliação, a mediação e a arbitragem. Na conciliação e na mediação, você vai ter um terceiro que está auxiliando as partes a compor determinada controvérsia. Com a diferença que na conciliação, esse conciliador toma um papel um pouco mais ativo, efetivamente sugerindo soluções e propostas, controlando aquele ambiente de negociações, enquanto na mediação são usadas técnicas de composição que vão facilitar a conversa entre as partes. Na arbitragem, por outro lado, as partes estão elegendo um terceiro para aí sim decidir, dirimir a controvérsia de maneira definitiva. Então, nós não estamos mais falando de um acordo, estamos falando de uma decisão com sentença, com força de título judicial, com força de sentença judicial. Então, feito esse esclarecimento preliminar, vamos ao tratamento desse tema na Lei 14.112. Pode passar para o próximo slide, por gentileza. A primeira coisa que foi introduzida na Lei 11.101, através da Lei 14.112, foi um incentivo à adoção da conciliação e da mediação. A professora Maiara já falou um pouco sobre a função do administrador de fazer esse incentivo, mas há num outro dispositivo também um incentivo genérico aí direcionado mais para os juízes e desembargadores, no sentido de incentivar a adoção desses métodos alternativos de solução de controvérsia. Importante dizer aqui que nós estamos falando do incentivo. Não há uma obrigação de que as partes submetidas a um processo de recuperação judicial se valham da conciliação e da mediação. A gente tem que sempre lembrar que esses métodos alternativos de solução de conflitos se pautam, têm na sua pedra angular a autonomia da vontade. E mesmo no âmbito da recuperação e da falência não poderia ser diferente. O que é interessante notar aqui no início também é que os procedimentos de conciliação e mediação no contexto da recuperação judicial não causam a suspensão automática dos prazos da lei de falências, a não ser que haja consenso entre as partes ou determinação judicial no sentido de que sejam suspensos os prazos. Afora uma dessas duas possibilidades, nós não podemos falar em suspensão automática dos prazos por conta dos procedimentos de conciliação e mediação. Um último ponto que vale notar aqui é a possibilidade de virtualização desses procedimentos, quer dizer, nós podemos fazer isso através de plataformas virtuais e não necessariamente através dos setores de conciliação do fórum, em que as partes têm que ir fisicamente lá para participar desses procedimentos conciliatórios. Podemos passar para o próximo, por gentileza. Sob um aspecto temporal, é importante dizer que a conciliação e a mediação na RJ podem se dar de forma antecedente ou incidental ao processo de recuperação. Se antecedente for, é interessante notar que a lei introduziu a possibilidade de as partes fazerem um pedido de tutela de urgência para suspender todas as execuções movidas contra o devedor pelo prazo de até 60 dias. E a ideia aqui é criar um ambiente mais ameno, mais propício, para que as partes possam, então, sentar numa mesa para se conciliar ou mediar determinado conflito. Essa suspensão, no entanto, só vai ser garantida se for evidenciado ao juízo competente que estão presentes, primeiro, os requisitos para o deferimento do processamento da recuperação, são aqueles lá do artigo 51 da Lei 11.101, e depois a existência de um procedimento de conciliação ou mediação já devidamente instalado e instaurado nos centros judiciários de solução de conflitos, os chamados CEJUSCs.
Então, respeitadas esses dois pressupostos, a parte pode lançar mão desse pedido de tutela de urgência para obter uma suspensão antes do início do processo de recuperação de todas as execuções por um período de até 60 dias, para que possa se criar um ambiente mais propício à negociação das partes. Se essa suspensão for deferida e se usar esse prazo de 60 dias, em caso de posterior recuperação judicial ou extrajudicial, então esse prazo de 60 dias vai ser deduzido daquele prazo geral de suspensão lá do artigo 6º de 180 dias, prorrogável por mais 180 dias. Podemos passar para o próximo slide. Sob um aspecto objetivo agora, a lei traz um rol que não é um rol taxativo, meramente exemplificativo, mas de matérias que podem ser submetidas à conciliação e à mediação no âmbito da recuperação extrajudicial. São vedadas, portanto, qualquer tipo de conciliação ou mediação versando sobre a natureza e a classificação dos créditos. Isso decorre da lei e há uma reserva de jurisdição para o juízo da recuperação processar e julgar as habilitações e impugnações de crédito. Do mesmo modo, os critérios de votação nas Assembleias Gerais de Credores não podem ser manipulados, discutidos, mediados ou conciliados entre os credores e o devedor. São regras impositivas, cogentes, que constam da lei e que não podem ser alteradas. Também o stay period, isso não consta expressamente da lei, mas a doutrina que já está se debruçando sobre a nova lei vem defendendo a impossibilidade de alargamento por mediação ou conciliação do prazo que a lei concede de suspensão dos processos. Feita essas exceções, então, nós passamos àquilo que é possível de ser mediado ou conciliado no âmbito da RJ. E aí, basicamente, nós estamos falando dos valores dos créditos que estão submetidos à recuperação judicial, dos bens que foram dados em garantia. Muitas vezes surgem discussões a respeito do valor efetivo desses bens que garantem determinados créditos, e, inclusive, e talvez mais importante, a própria negociação do plano de recuperação judicial. O ambiente de recuperação e a discussão a respeito da aprovação das cláusulas do plano podem passar por esse canal da conciliação ou de uma mediação para aproximar devedor e credores. Podemos passar para o próximo. Agora, sobre um aspecto subjetivo, que pessoas que podem se submeter à conciliação e à mediação no âmbito da recuperação judicial? De novo, a lei apresenta um rol que é meramente exemplificativo, e esse rol contempla disputas entre sócios ou acionistas da sociedade de recuperação, disputas com credores não sujeitos à recuperação judicial, então aqueles créditos garantidos por alienação fiduciária, que estão lá descritos no parágrafo 3º do artigo 49, por exemplo. Disputas entre concessionárias e permissionárias que estejam em RJ e os entes públicos, os órgãos reguladores. Disputas com credores detentores de créditos extraconcursais, portanto, esse financiador aí que a Maiara falou no capítulo antecedente poderia submeter a qualquer disputa que ele tenha com o devedor a uma conciliação ou mediação no âmbito da RJ, disputa com os credores antes da RJ e disputas em torno da aprovação do plano de recuperação judicial, só para trazer algumas das possibilidades de matérias que podem se submeter. Podemos passar para a próxima. Feita, então, essa caracterização de como vai funcionar a conciliação e a mediação, é importante, para finalizar, dizer que os acordos de mediação, se forem bem-sucedidas, a conciliação e a mediação, elas vão desaguar num acordo. E esse acordo, obrigatoriamente, deve ser homologado pelo juízo competente, que seria o juízo que processará a recuperação judicial no âmbito das cortes, do foro. Esse acordo está sujeito a uma condição suspensiva, que é o requerimento da RJ, da recuperação judicial ou extrajudicial, em até 360 dias, e isso, evidentemente, se nós estivermos falando de um acordo numa conciliação ou mediação prévia ao ajuizamento da recuperação judicial e extrajudicial, e se implementada, então, essa condição suspensiva, que é o advento, efetivamente, esse acordo morre e os credores, então, são reconstituídos os créditos deles nas condições originais, inclusive com as garantias originais, ressalvado
os valores que foram pagos no âmbito do cumprimento desse acordo, evidentemente, para abater dos valores dos créditos e, como a Maiara mesmo já falou, lá numa outra situação, aqui também o legislador teve o cuidado de ressalvar a validade dos atos que foram praticados no âmbito da conciliação e da mediação, com a finalidade de trazer uma maior segurança jurídica para que as partes, então, tenham incentivos para se submeter a esse tipo de procedimento. Podemos ir para a próxima. Passando agora para a arbitragem. Então, basicamente, na Lei 14.112, o legislador trouxe alguns elementos que podem facilitar ou estimular o uso da arbitragem no âmbito das recuperações judiciais e da falência. O primeiro deles é a respeito da eficácia da convenção de arbitragem firmada antes do processo de recuperação ou de falência. Havia ainda alguma discussão na jurisprudência a respeito da ineficácia superveniente da convenção de arbitragem quando uma das partes que foi signatária da cláusula caísse em falência ou requeresse recuperação judicial. Com a introdução do parágrafo 9º no artigo 6º da Lei 11.101, agora não há mais nenhuma dúvida que nem o advento da falência, nem o requerimento e o processamento da recuperação judicial vão tornar a convenção de arbitragem ineficaz. Ela se mantém eficaz, válida e plenamente obrigatória para as partes contratantes. Do mesmo modo, havia uma dúvida, no caso da falência especificamente, a respeito da aplicação da regra do artigo 117 da Lei 11.101, que definia que nos contratos ainda não executados, o administrador teria a prerrogativa de eleger não executar esses contratos. E a dúvida que surgia é, se eu tenho uma convenção de arbitragem anterior, mas uma arbitragem ainda não instalada, o administrador pode recusar, com base no 117, a convenção de arbitragem? Muito bem, com essa introdução que foi feita no parágrafo 9º do artigo 6º, não se fala mais em possibilidade do administrador dizer ou não se vai cumprir a cláusula. A cláusula é obrigatória e deve ser cumprida. De modo similar, também não há mais nenhuma dúvida a respeito da não atração para o juízo falimentar e da não suspensão, seja no caso da falência ou da RJ, dos procedimentos arbitrais. Aqueles procedimentos que já haviam sido instalados antes da falência ou da RJ e aqueles em que vão ser iniciados mesmo após a falência ou a RJ não se suspendem e não são atraídos para a competência do juízo falimentar, vão prosseguir normalmente até a prolação da sentença arbitral, que aí sim a sentença será trazida para dentro do processo de falência ou de recuperação para devida habilitação do crédito e pagamento de acordo com a ordem legal. Isso vale, é importante dizer, inclusive nas insolvências transnacionais. Foi acrescentado todo um capítulo a respeito das insolvências transnacionais na Lei 11.101 e um dos dispositivos que cuidam disso lida diretamente com essa não suspensão ou atração dos procedimentos, mesmo quando a RJ ou a falência está acontecendo fora do Brasil, daquele grupo. Podemos ir para o próximo, por favor. Há aqui também uma necessária mitigação da confidencialidade. Isso fica claro quando você vê que foi introduzido um dever para o devedor, na petição inicial do processo de recuperação, informar, além dos processos judiciais de que ele participe, também os processos arbitrais. Isso se repete na falência para o administrador judicial, e aqui uma crítica que faltou ao legislador fazer a adequação no sentido de que não só o administrador, mas também o devedor, no caso de falência, tem obrigação de divulgar a existência dos procedimentos arbitrais. Podemos passar para o próximo. Para a gente já finalizar aqui a questão da arbitragem, vale falar ainda da legitimidade processual do administrador na falência. Como a gente sabe, e isso não é uma inovação da lei, na falência, o devedor ele perde a legitimidade material ou o poder para dispor e administrar os seus bens e perde também a legitimidade processual para figurar nos processos que envolvam a massa falida. Agora, não há mais nenhuma dúvida a respeito da legitimidade do administrador para assumir os processos judiciais e arbitrais também. A lei falava na assunção dos processos judiciais, foi incluído um dispositivo para que não haja dúvida. Também nos procedimentos arbitrais, o administrador judicial passa a ter legitimidade para figurar como parte. Ele recebe o procedimento arbitral no estágio em que se encontrar, então não se anulam os atos anteriores,
E o devedor tem interesse de continuar participando desse procedimento, mas aqui na condição de assistente litisconsorcial, porque no final do dia é o patrimônio dele, ainda que patrimônio afetado e separado para pagamento dos credores no âmbito de uma falência, continua sendo o patrimônio dele que está sendo disputado naquela ação, então ele age como assistente litisconsorcial. Esgotado, então, esse assunto da conciliação, da mediação e da arbitragem, vamos falar brevemente sobre a situação do produtor rural. Pode passar para o próximo slide. Havia ainda alguma dúvida e a lei extirpou essa dúvida e consolidou o entendimento jurisprudencial no sentido de que o produtor rural, tanto pessoa física quanto jurídica, podem se valer da recuperação judicial. Evidentemente, eles vão ter que se submeter àquele prazo e as condições de regularidade do artigo 48 da lei, e aqui o artigo 48 fala em exercício regular da profissão por 2 anos, e a inovação aqui é que o produtor pessoa física vai poder comprovar o exercício regular da atividade rural por 2 anos por meio do livro digital, o livro caixa digital, que ele é obrigado a manter, além da declaração do imposto de renda e do balanço patrimonial. Então, são meios que a lei está criando para que ele possa fazer a comprovação do exercício regular da atividade durante esse período. Seguindo em frente, ficam sujeitos à recuperação judicial aqueles créditos que decorrem diretamente da atividade rural, e só eles, só os que decorrem da atividade rural, desde que devidamente comprovado nos registros contábeis do produtor rural, sejam eles vencidos ou não. Então, se há uma dívida, essa dívida ainda não está vencida, mas existe, ela então está sujeita, submetida ao processo de recuperação judicial. Tá? O crédito rural, que é aquele previsto lá na Lei 4829 de 65, só vai estar abrangido pela recuperação judicial se não tiver sido objeto de renegociação anterior com a instituição financeira concedente do financiamento. Tá? Podemos passar para o próximo. O caso da CPR é um caso à parte que vale a gente tratar de forma independente, e aqui é o seguinte: os créditos oriundos de CPR se submetem também à recuperação judicial, salvo no caso de CPRs físicas, em que haja antecipação parcial ou integral do preço, ou daquelas CPRs representativas de operação de troca de insumos, o chamado contrato de barter. E aí, nesses casos, o credor pode pedir a restituição do bem que tiver na posse do devedor e não submete o crédito dele, então, à recuperação judicial. Se criou também, aí en passant, falando na lei, mas acho que é digno de destaque, a possibilidade do devedor alegar caso fortuito e força maior que o impeça de entregar o produto. E um ponto mais interessante é o da necessidade de se introduzir na CPR que aqueles bens que foram dados em garantia são essenciais para a atividade desenvolvida pelo devedor, de modo que não poderão ser escutidos dentro daquele prazo de 6 meses que a lei outorga lá no artigo 49, salvo engano, parágrafo 3º. Então, aqui o que há é o seguinte: durante muito tempo, os créditos, mesmo que não se submetessem à recuperação judicial, não eram passíveis de discussão, porque os juízos recuperacionais entendiam que eles eram essenciais para a recuperação da empresa. Então, mesmo que eu tivesse um crédito garantido por uma alienação fiduciária de um bem, e a alienação fiduciária não se submete à recuperação judicial, eu era impedido de ir lá e discutir aquele bem, porque o juiz dizia: olha, isso aqui é essencial para a empresa, você está proibido de fazer essa discussão. Os credores, então, agora, me parece que politicamente foi um movimento muito mais por parte dos financiadores do que do devedor, passaram a introduzir essa necessidade que, para que o juiz proíba a alienação desse bem sob o manto da essencialidade, isso vai ter que constar expressamente da CPR, o que me parece um pouco estranho na medida em que o financiador vai provavelmente exigir que não conste nenhum tipo de essencialidade por ocasião da concessão do crédito. Mas vamos em frente. Aqui é só importante dizer que aqueles créditos que são decorrentes de dívidas, financiamentos que foram assumidos para aquisição de propriedade rural, desde que a dívida tenha sido constituída nos últimos 3 anos, não se submetem à recuperação judicial. A ideia aqui é dar uma segurança maior
para os agentes financiadores de que eles não vão participar da RJ desde que o crédito deles esteja aí sido feito nos últimos três anos. Podemos passar em frente. E uma última coisa interessante, mas acho que não vai ser de grande uso, que é a figura do plano especial. Por que eu digo que não vai ser de grande uso? Porque para que você submeta a sua RJ a esse plano especial, você só pode estar falando de dívidas até 4,8 milhões de reais, então de um valor relativamente pequeno de passivo no cenário nacional. Em todo caso, se for essa a situação fática, se a dívida for até 4,8 milhões, você pode propor um plano, o produtor rural pode propor um plano de recuperação em que ele vai parcelar essa dívida em 36 meses, pagar essa dívida atualizada pela Selic, um primeiro pagamento feito em até 180 dias, e aí, nesse caso, não há nem votação de credores a respeito do plano. O juízo homologa o plano de recuperação judicial, independentemente da aprovação ou não dos credores dele. Ressalvado, então, o pequeno valor que pode se submeter a esse plano, me parece que é um aspecto interessante, novo, que está sendo trazido para ajudar o produtor rural. Podemos seguir em frente para o último tema. Falar, então, rapidamente, para encerrar, da recuperação extrajudicial. Há uma facilitação, se mudou a lei para facilitar a utilização. O que houve, na verdade, é um reconhecimento de que a recuperação extrajudicial, apesar de ser um instituto muito interessante, é praticamente não utilizado no direito brasileiro. E era não utilizado porque padecia de uma série de inseguranças que faziam com que as partes não se socorressem desse instituto. A ideia, então, foi trazer uma segurança maior e facilitar a forma de apresentar a recuperação extrajudicial. Como? Primeiro, se reduziu o quórum de aprovação do plano de recuperação extrajudicial de 3/5 para metade dos créditos de cada uma das espécies que estão abrangidas pelo plano. Depois, se criou a possibilidade de apresentar um plano sem ter o quórum mínimo. Desde que você tenha 1/3 dos credores de cada espécie, você apresenta o plano e assume um compromisso com o juízo que vai homologar a recuperação extrajudicial, que em 3 meses você vai trazer as assinaturas faltantes para completar aquele quórum de metade dos créditos. Se você não conseguir, a lei ainda faculta que você converta a recuperação extrajudicial em recuperação judicial para evitar qualquer tipo de desconforto aí. Podemos passar para o próximo. Há uma possibilidade agora de inclusão dos credores trabalhistas no plano de recuperação extrajudicial. Isso era impossível até a alteração da lei. E aí, tanto os créditos de natureza trabalhista quanto os créditos por acidente de trabalho, mas isso vai depender de uma negociação coletiva com o sindicato da respectiva categoria de empregados. Tá? Podemos passar para o próximo. Uma coisa que fazia as partes fugirem da recuperação extrajudicial era a inexistência de um prazo de suspensão. Então, agora, com o recebimento do pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial, ficam automaticamente suspensas todas as execuções movidas para o devedor. O que o legislador fez, portanto, foi estender aquele período de suspensão que se aplicava às recuperações judiciais, agora também às recuperações extrajudiciais. É importante dizer que só se suspendem as execuções cujos créditos tenham a mesma espécie, natureza, daqueles créditos que estarão abrangidos pelo plano de recuperação extrajudicial. E essa suspensão, como ela é automática no momento que eu protocolo o plano de recuperação extrajudicial, ela depende de uma ratificação posterior do juízo competente para homologar o plano e só vai ser ratificada se ele verificar que pelo menos 1/3 dos créditos de cada espécie estavam lá concordando com o plano de recuperação extrajudicial por ocasião do protocolo. Passamos, então, para o último slide a respeito da recuperação extrajudicial, que diz com a segurança jurídica para que você possa realizar acordos, vender ativos, implementar determinadas medidas no plano de recuperação extrajudicial. Havia uma dúvida, antes do advento da Lei 14.112, se atos praticados na recuperação extrajudicial poderiam, em caso de uma falência posterior, ser revogados ou declarados ineficazes e trazidos de volta para dentro da massa. A lei, então, faz uma modificação lá no artigo 129 da lei, ou no artigo 130 também, dizendo que os atos que foram praticados na recuperação extrajudicial não serão passíveis de declaração de ineficácia ou de revogação em caso de posterior falência.
trazendo, de novo, na linha do que a professora Maiara colocou, maior segurança jurídica para que as partes possam praticar esses atos de alienação, oneração de bens no âmbito da recuperação, aqui no meu assunto extrajudicial. E, por fim, só uma questão processual, há uma simplificação do procedimento de publicação de editais. A lei determina que sejam publicados editais para convocação daqueles credores que serão abrangidos pelo plano, e agora essa publicação vai poder ser feita de maneira exclusivamente eletrônica, estando dispensada a publicação por diário oficial ou jornal de grande circulação. E aí, com esse slide, então, eu termino a apresentação acerca dos 3 temas que me couberam e passo a palavra de volta para a professora Alexandra dirigir para o professor Versosa fazer o encerramento. Obrigado. Obrigada, professor Antônio, para tratar dessas questões que são extremamente peculiares na alteração da lei, principalmente quando diz respeito ao produtor rural, um tema que foi amplamente debatido, controvertido nas discussões acerca da recuperação judicial. Até mesmo o professor Versosa já tratou sobre esse tema, já escreveu sobre esse tema, né? Então, nós temos aí um debate doutrinário também muito significativo acerca dessa discussão. Eu passo a palavra para o professor Versosa para que ele dê a condução aí da finalização do nosso evento, mas temos algumas perguntas, professor Versosa, aí o senhor decide se quer fazer o encerramento, se eu trato das perguntas agora, como o senhor acha melhor conduzir. Seu microfone está fechado, professor. Está no mudo, professor. Vamos dar tempo para respondermos algumas perguntas. Eu coloco uma para a Maiara, mas é mais uma observação, e outra na área do que o Antônio falou. Essa consolidação substancial, sobre ela eu já me manifestei algumas vezes, até por artigos publicados do Migalhas, ela é muito complicada, não é? Porque ela não consegue tratar de questões que são contraditórias, sejam elas jurídicas, sejam elas fáticas, sejam elas de valores, relacionados, por exemplo, à situação de um credor de uma empresa boa e um credor de uma empresa ruim. A empresa boa no sentido de ela está em recuperação, mas ela é recuperável. A ruim, aquela que está em recuperação, mas não vai conseguir aprovar o plano e levá-lo adiante. Então, numa consolidação substancial, juntar os dois, não é injusto. Não é? Há um sentimento de injustiça que está presente aí, sem que nós consigamos notar uma razão jurídica superior, do tipo função social tão combatida, né, da propriedade, etc., para fazer uma modificação. Mas eu tenho um caso aqui um pouco cerebrino, mas que eu já vi fora do ambiente de falência e recuperação no sistema bancário, mas que pode se repetir, dada uma certa frequência desse comportamento por alguns empresários, que é o desvio de bens de sociedade, de um grupo de sociedade econômica, como seja, para uma outra empresa boa, enquanto que as ruins pedem recuperação judicial e ela não. Então, ela está fora, não é? Para ser alcançada pela recuperação substancial. Ela não preenche os requisitos. Então, não há uma solução para isso, a não ser uma questão que poderia ser pensada do juiz de uma das recuperandas, diante das provas que ele possa colher nos autos, provocar desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Boa, sei lá. Mas vejam que há algumas questões que não ficaram nem ficarão bem resolvidas da maneira como a lei colocou. E uma outra questão, sobre o que o Antônio falou agora há pouco, da recuperação do produtor rural, também já fiz um parecer sobre este assunto lá para trás, junto com a professora Raquel, e a gente achava incompatível, sem que ele, anteriormente, há 2 anos, fizesse a opção por ser empresário, mas isso aí veio sendo debatido, foi sendo superado, a lei veio mudar a questão, mas agora, na vigência da lei nova, nós temos que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou a recuperação judicial ao produtor rural com registro recente. O que é que diz o Tribunal de Minas Gerais?
não há como admitir que o produtor rural seja beneficiado pela recuperação judicial quando, ao longo de anos, assume obrigações e dívidas enquanto pessoa física, por sua livre e espontânea vontade, na medida em que optou por não se inscrever perante a junta comercial e apenas dias antes do período de recuperação judicial requerer o respeito do registro. Aquela velha história que eu havia mencionado no parecer, nos escritos anteriores. E aí o juiz negou a recuperação, embora formalmente, diante da nova configuração legal, ele tivesse direito. Mas, de fato, no fundo, ele não tinha. É um processo cujo número, depois eu posso passar, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É assim, nem sei se carece de uma resposta da Maiara e do Antônio, mas se quiserem fazer uma consideração brevemente, estão à vontade para fazer, e depois a gente vê algumas perguntas dos que estiveram participando do nosso encontro. Maiara, fica à vontade, por favor. Obrigada, Antônio. Acho que foi bem colocado, professor Versosa, porque, de fato, essa questão da consolidação substancial ela é muito séria, né? E muitas vezes a gente não trata com a seriedade que deveríamos. Isso que o professor trouxe é algo que é muito comum, né? E quando a gente encara a recuperação judicial da forma como, a rigor, ela deve ser encarada, né? E desde que sejam respeitados os requisitos legais para tanto, que a gente tem que lembrar. Primeiro que a recuperação judicial ela é um meio legal, né, de compatibilização das dívidas desse devedor, e ela acontece, ela é formatada no sentido de realizar o pagamento, há essa novação. Então, se há o cumprimento do plano de recuperação judicial, ainda que haja esse desvio, isso na minha visão, ainda que haja, não desvio, né, essa transferência desse bem e a rigor com uma contraprestação correta, para mim, na minha visão, não há nada de equivocado em relação à operação, desde que o plano seja cumprido, porque cabe ao devedor, né, havendo a consideração e análise dos credores em relação a esse aspecto, dos seus credores em relação a esse ponto, e considerando que apenas essa pessoa jurídica fez o pedido da recuperação judicial e apenas os seus credores fizeram uma análise em relação a esses aspectos, entenderam que a forma apresentada no plano está correta, isso foi homologado pelo juiz enquanto legal, o fato de haver essa transferência desse bem, não vejo problema nenhum nisso, até porque o administrador segue na condução das atividades empresariais, etc. O problema aí, eu acho que maior é quando há a decretação posterior da falência, né? Há o descumprimento desse plano de recuperação judicial por essa devedora, e aí a decretação da falência e, eventualmente, esse bem que foi desviado, ele vai fazer falta no pagamento dos credores efetivamente, né, a posteriori. Nesse caso, eu acho que a gente vai ter que contar com a questão lá do termo legal, primeiro ver se essa transferência ela aconteceu de forma comutativa, né, observando os princípios legais, se não houve doação, né, ou uma doação disfarçada em relação a esse aspecto, né, verificar toda a legalidade desse procedimento, porque daí sim, de fato, é um absurdo e muita gente faz isso. O professor Versosa está certíssimo, é algo que é muito comum e que tem que ser combatido enquanto uma forma, assim, de desvio patrimonial e que tem que ser resolvida, seja por meio da utilização daquele capítulo específico de revogação dos atos, né, pré-falimentares, seja por meio de uma desconsideração da personalidade jurídica quando da análise dessa falência específica, que é algo que é muito comum, né, uma ampliação do polo ativo, do polo passivo, né, nesse caso, porque após a falência passa a ser polo passivo, do polo passivo, né, com a inclusão de, muitas vezes, outras pessoas jurídicas por conta da desconsideração. Então, é muito comum que isso aconteça com o atingimento de outras pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial. Então, isso é algo que é bem relevante que o professor trouxe, e não tem solução fácil, mas eu acredito que enquanto houver o pagamento e houver esse respeito a essas novas condições por conta da inovação,
o problema não está aí. Para mim, o problema maior é quando a falta de pagamento e a consequente decretação da quebra. Da minha parte é isso, Antônio. Para fazer um comentário também em cima da crítica que o professor fez, eu acho que a preocupação, professor, se eu estou correto, que o senhor coloca, é a do potencial de abuso dos produtores rurais que nunca se submeteram a um regime empresarial e, por conveniência, porque querem gozar da prerrogativa desse remédio processual, passam, então, a se inscrever na junta para, no dia seguinte, pedir RJ. Salvo engano, no entanto, professor, esse precedente do Tribunal de Minas Gerais vai de encontro, contraria, eu acho que precedentes de lá de 2018, consolidados pelo STJ, em que se decidiu já que ele precisa comprovar a atividade regular por 2 anos e precisa estar registrado na junta. Mas ele não precisa estar registrado na junta há mais de 2 anos. Então, isso pode ser feito um dia antes do pedido de RJ, né? Que seria exatamente essa situação colocada aí no precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, conquanto eu entenda perfeitamente a posição do Tribunal de Minas Gerais, me parece que hoje a posição do STJ, gostaria até de ouvir a Maiara e o professor se o entendimento não for esse, mas me parece que no âmbito do STJ isso está mais ou menos consolidado no sentido de que eu posso me inscrever na junta mais perto da data da recuperação, não precisa ser com 2 anos antes. Bom, vamos deixar isso para uma conversa futura, mas vamos então abrir espaço para as perguntas, professora Alexandra. Há 2 perguntas aqui, professor Versosa, uma dirigida ao Antônio e a outra uma pergunta aberta, aí a gente pode deixar para quem quiser responder. A primeira dúvida diz a seguinte, sobre o produtor rural, no caso de um produtor rural, pessoa física, como fica a disciplina das dívidas não ligadas à atividade empresarial? Essa é a pergunta dirigida a você, Antônio, por favor. Isso não está tratado expressamente na lei, mas o que se deduz é que essas dívidas de natureza não rural não poderão se submeter à recuperação judicial e, portanto, estarão dentro do regime de direito civil comum. Em tese, esses credores vão poder cobrar esse devedor. E aí vem a segunda pergunta, que me parece muito interessante também. Então, se esses credores não se submetem à recuperação, eles podem penhorar os bens do devedor e prosseguir com as execuções deles? Em tese, sim. O que faria sentido é que a mesma disposição que há lá no 49, parágrafo 3º, para aqueles créditos que não se submetem à recuperação judicial, por exemplo, crédito garantido por alienação fiduciária, que esses, apesar de não submeterem, não podem discutir os bens, dada a essencialidade declarada pelo juízo, que a mesma coisa funcionasse para esses créditos de natureza não rural, no caso da recuperação judicial do produtor rural. No entanto, não foi feita essa adaptação no parágrafo 3º do artigo 49. Então, nós estamos aqui tratando de uma solução que faria sentido do ponto de vista do direito, mas que me parece não está contemplada nas alterações que foram propostas da lei. Gostaria de ouvir a Maiara e o professor a respeito dessas 2 perguntas, se quiserem contribuir também. Maiara? Essa discussão é super interessante, até é legal a gente trazer, porque o parágrafo 7º-A do artigo 6º, que é o que faz referência ao 49, que também trata justamente dessa questão, desses mecanismos, né, de possibilidade de o juiz analisar a questão da essencialidade e definir essas questões de suspensão, etc., não foi feita a referência, então foi algo que não foi tratado. Do mesmo jeito que a gente tem essa situação, agora essa situação que antes era exatamente o quadro do fisco, antes, né? O fisco ficava naquele limbo, ninguém sabia o que ia acontecer, se podia ou não realizar a penhora de bem essencial. Isso foi resolvido, só que o legislador introduziu um outro credor extraconcursal, claro, expresso, que não deu uma solução jurídica para ele. Então, é uma questão que é bem interessante, acho que ainda merece escritos aí, professor Versosa. A gente traz como uma sugestão de tema para ser analisada pelo professor. Vamos guardar para um artigo em comum, como temos feito sempre, né? Agora, é interessante verificar que, quando se trata do produtor rural pessoa física, eu não estou falando do Zé das Couves, estou falando do mega produtor rural, não é? Que tem negócios na casa de bilhões de reais, mas que prefere continuar assim
por uma razão muito simples, não é? Enquanto estiverem as coisas do bem, eu não quero nada saber de, eventualmente, ficar sujeito a uma falência. Eu estou aqui na minha vidinha, né? Então, é muito difícil, nesse momento, você identificar o que é um bem da empresa rural e o que são bem dele, pessoa física. Não é? Então, já começamos com um problema de identificação dos bens suscetíveis a um tratamento. Professora Alexandra, qual é a outra? A outra colocação, mas eu acho que ela está diretamente ligada. Será possível que esses credores penhorem bens essenciais à atividade empresarial? Isso já foi resolvido? Eu acho que ela já foi meio respondida. Foi abordada nessa discussão. Acho que o Antônio já acabou respondendo e já foi debatido, mas se quiserem colocar algo mais, por favor, fiquem à vontade. Eu acho que nós podemos dar por encerrado. Estamos aqui com 1h30 de evento, né? Já é bastante um tempo bastante longo para esse tipo de conversa, mas acho que foi muito bem, e nós vamos continuar com nossos próximos eventos, esperando que a nossa obra coletiva do GID sobre a falência e a recuperação judicial venha aclarar alguns desses pontos aí que foram aqui colocados, ou não aclarar, porque não dá para aclarar mesmo, mas pelo menos levantar a bola para deixar que alguém jogue ela para frente. Eu agradeço e passo a palavra para a professora Alexandra encerrar o nosso evento de hoje. Muito obrigado. Eu agradeço a atenção de todos, em especial ao professor Haroldo Versosa, pela iniciativa a esse evento, novamente, se colocando à frente de muitas pessoas aqui nesse período pandêmico e trazendo essa inovação que é a discussão dessas atualizações de direito empresarial, que nós não vimos até o presente momento discussões nesse nível de importância na área do direito comercial até então. Agradeço à professora Maiara Osna, ao professor Antônio de Castro pelas excelentes exposições que foram trazidas aqui de um tema super relevante na área de recuperação judicial e falências, que está pungente em especial nesse momento, né, de tanta dificuldade que as empresas atravessaram, como já bem debatido por vocês, essa área da recuperação judicial, que ainda precisa ser tratada, haveria muito espaço aqui para a gente discutir as alterações, como bem colocado pela professora Maiara. Informo a todos novamente que para o certificado é necessário que preencha o Google Forms, que foi colocado na plataforma do YouTube, e também que essa aula foi devidamente gravada e fica à disposição de todos vocês para que possam assistir ou compartilhar com os demais colegas. Aproveito o ensejo também para convidá-los para o próximo encontro, que ocorrerá na próxima quinta-feira, às 17 horas, ok? Então, aguardamos todos. Fica o convite do professor Versosa aí também, para que vocês busquem a obra dele e também as atualizações que virão, que estão aí muito bem elaboradas e muito bem atualizadas, como sempre foram. Ok? Muito obrigada a todos, uma boa noite, obrigada pela participação.